E acho que para fazer um panorama agora global sobre tudo isso, Paulo Muniz, o que você pode trazer para a gente hoje? Bom dia a todos, a todas as mulheres que estão nos assistindo e com certeza, sobretudo, as nossas parceiras aqui do projeto Trend News. É um desafio fazer um panorama, porque antes de entrar nos aspectos técnicos que eu trouxe, eu acho que eu fiquei refletindo muito sobre tanto o que a Janaína e a Nay trouxe. Eu vou fazer um apanhado, porque não tem como a gente fugir de aspectos políticos e sociais quando a gente está falando do Dia das Mulheres, sobretudo do ponto de vista psicopolítico, porque se a gente sou um pouco suspeito para falar em relação a dias e datas comemorativas de cunho político, porque ela tem uma dupla faceta. Ela é uma faca de dois gumes, na verdade, porque quando a gente nos implica com alguma dessas datas, a gente pode cair na armadilha da autoindulgência, de nos desimplicarmos com as nossas responsabilidades, porque nós estamos cumprindo uma cota, né? A cota do Dia das Mulheres, que todos nós, homens e mulheres, nos... o que eu quero apontar é que nós não sejamos autoindulgentes. E também do ponto de vista biológico, a gente sabe que não é da propensão da nossa espécie abrir a mão de poder. E quando a gente fala sobre mulheres em espaços tanto de mercado de trabalho, na política, na tecnologia, a gente está falando em abrir mão de poder. E isso incomoda, isso às vezes nos afeta. Esse é o real significado de nos implicarmos e adotarmos essa responsabilidade no que diz respeito à inserção das mulheres nos espaços de poder. Eu deixo também uma reflexão do ponto de vista psicopolítico, ainda nesse ponto de vista psicopolítico, de que a mulher ela é uma construção, assim como o homem é uma construção das identidades masculinas, da identidade feminina, e que, historicamente, o masculino sempre se opôs de uma forma muito imunológica, muito como uma antítese àquilo que significa ser mulher. Eu acho que o desafio é encontrar, nesse sentido, uma forma de deslocamento que faça com que nós, homens, possamos construir de forma coletiva uma nova identidade masculina que consiga abraçar as mulheres. E isso não tem sido feito. Quando a Nay ela fala da poesia dela, o que ela está fazendo é utilizar a linguagem para criar novas formas de significados e nomear o inominável. Às vezes, aquilo que ela não consegue expressar para aqueles que não conseguem ou não querem ouvir acerca dos problemas do dia a dia dela. São essas formas de linguagem que constroem criativamente e narrativamente formas de sociabilidade, de identidade e de criação de mundo. Eu quero deixar para vocês essa responsabilidade coletiva. Não caiamos na armadilha do Dia das Mulheres, ainda que esse dia seja extremamente necessário. Mas entrando, então, nos aspectos técnicos, falamos um pouco sobre os dados. Alguns dados bons, outros nem tantos. Se a gente for pegar um recorte específico de uma área de tecnologia que tem bastante demanda, por exemplo, a área de TI, o relatório de inteligência e informação da Brascom diz que 69% dos contratados são homens. O restante dessas mulheres, se você pegar recortes raciais, fica muito pior. Mulheres negras figuram entre 11,6% dessa participação no mercado de trabalho, apenas numa área específica da tecnologia. Quando a gente fala de tecnologia como um todo, a gente não pode esquecer da formação universitária, porque são áreas de altíssima qualificação. Ainda que aqui no Brasil a força de matrículas, né, de quantidade de pessoas matriculadas sejam de mulheres, que correspondem a 50%, 55% das matrículas, quando a gente vê os espaços de pesquisa, a gente está falando de docência, pesquisadoras, existe um filtro que barra esse processo de formação e de ascensão de carreira, fazendo com que, por exemplo, no mundo, apenas 30% das mulheres sejam pesquisadoras, de acordo, por exemplo, com dados da Unesco. Entretanto, há algumas informações bastante importantes e positivas, ainda que elas sejam incipientes, dado esse quadro geral. De acordo com a CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados aqui do Brasil,
Entre 2015 e 2022, houve um aumento da participação feminina no setor de tecnologia de 60%. Mas, entretanto, isso, ainda do ponto de vista da composição geral, a participação da masculina nesse setor é de 83,3%. Então, ou seja, ainda que haja um crescimento robusto, o panorama ainda é esmagadoramente predominante em relação à participação masculina. Pegando um enquadramento mais específico na área de biotecnologia, uma análise, um relatório construído pela Biofarma, que é uma das principais empresas de farmacologia do mundo, mostrou que das 180 empresas de biotecnologias mais importantes, apenas 15 delas eram lideradas por mulheres. Então, é monstruosa a diferença comparativa em cargos de lideranças entre homens e mulheres. Do ponto de vista das mulheres em termos de habilidades socioemocionais e habilidades do ponto de vista daquilo biológicas, digamos assim, as mulheres elas tendem a ser menos fanáticas quando elas tentam tomar decisões que envolvam riscos. Elas são mais equilibradas. E isso demonstra também o quão importante é você ter mulheres em espaços de lideranças. Porque quando você está tomando uma decisão em cenários que exigem muita volatilidade e incerteza, um cálculo errado pode custar muito. E, às vezes, os resultados desses prejuízos são coletivizados. Nos desafios que envolvem tomadas de decisão política, eu acho que, saindo um pouquinho da tecnologia e entrando um pouquinho nas tomadas de decisões coletivas, aspectos de Estado, as mulheres elas se tornam cada vez mais imperativas quando a gente pensa sobre a capacidade de diplomacia por meio da comunicação. A gente vê um mundo muito instável nas últimas décadas, a gente não sabe muito bem como resolver os conflitos que nos cercam, e é imperativo que mulheres elas possam participar cada vez mais das tomadas de decisão, porque é esse olhar ponderado, mais equilibrado comparativamente ao olhar construído socio-historicamente do masculino, que nos coloca em um estado de segurança em relação aos desafios da modernidade. Deixo 3 mulheres, algumas injustiçadas, algumas atuais que conseguiram, ao contrário destas, superarem os desafios, que contribuíram para a área de tecnologia. Uma delas é Henrietta Lacks, que foi uma mulher que teve seu conteúdo biológico roubado para construir a primeira linhagem celular humana, que deu início aos estudos de células humanas e de modelos de diversas doenças por meio do que a gente chama de células imortais. Mas Henrietta Lacks, ela não deu permissão para que utilizassem esse material dela, foi roubado dela. E até hoje, esse material, esse conjunto de células, eles são muito importantes para os estudos de modelo de células humanas para diversas doenças. E ainda não há uma reparação em relação a esse dano que foi causado a ela em relação à família. Uma outra que eu acho incrível, porque ela está tendo um resgate histórico muito importante, é a Rosalind Franklin, que foi a descobridora da estrutura do DNA. Ela foi a responsável por conseguir formular experimentalmente no seu laboratório a técnica que iria ser utilizada para identificar qual que era a estrutura de DNA, e ela não foi creditada nem pelo Watson e nem pelo Crick, que foram os 2 ganhadores do Nobel por descobrirem a estrutura do DNA. Ela, por consequência, abriu toda uma disrupção na área de biotecnologia nas décadas posteriores, mas foi esquecida durante muito tempo. E a gente tem feito progressivamente justiça histórica a ela. Por fim, falar de 2 mulheres que conseguiram superar essa invisibilidade, e mais do que isso, são pioneiras em áreas extremamente estratégicas, que são a Jennifer Doudna e a Emmanuelle Charpentier, que são as ganhadoras do Nobel pela descoberta da tecnologia de edição genética CRISPR-Cas,
2009, e depois disso houve diversas outras ferramentas CRISPR que foram caracterizadas, e que tem feito contribuições fundamentais, tanto para o ponto de vista daquilo que nós já entendemos como a medicina personalizada e as terapias genéticas, que vão revolucionar a medicina do século XXI, como do ponto de vista de garantir ou lutar pelo acesso e a democratização de forma mais acessível do ponto de vista do custo às pessoas que não têm condição de se tratar por meio dessas tecnologias. Deixo aqui, então, as minhas parabenizações a todas as mulheres, mas, sobretudo, a chamada de responsabilidade para que, como a Nay falou, não seja só mais um dia em que a gente vai ter que esperar o ano que vem para falar sobre esse tema que é tão importante e que a gente tenha mudanças mais substanciais. É isso. Um beijo a todos, um abraço a todos.